Tem fogo no parquinho. A vitória do São Paulo jogou brasa no palheiro da mídia esportiva e farpas foram lançadas no ar. É muita gente querendo ter razão, hein? Enquanto isso, São Paulo querendo ser campeão, mas tá difícil, rapaz. Tudo bem que pelo menos fomos campeões da Supercopa do Brasil nessa temporada, né? Em cima do Palmeiras, que é o time do jornalista que jogou uma indireta para um jornalista são paulino. E você vai entender tudo já já. E claro, vê a indireta. E o Júlio Casares apareceu em suas redes sociais mostrando um presente que ganhou de um jogador de futebol. Um baita jogador, diga-se de passagem. E isso viralizou na internet, viu? Não se fala mais em outra coisa. E São Paulinos se encheram de esperança que esse cara possa jogar no São Paulo. Será? E curioso que sou, eu varri a internet procurando as possibilidades e eu encontrei a resposta. E essa resposta vai te deixar extremamente chocado. Até porque eu fiquei, tá? Mas antes de tudo, vou passar aquele protocolo costumeiro e chato, eu sei. Só que é muito necessário para a saúde desse projeto. Peço que você deixe o like, é de graça, não custa nada e você vai dar uma baita de uma ajuda pro pai de família. Só clicar no joinha. Aí nota se você está inscrito nesse canal aqui, tá? Aqui é o Renato Persona 2.0, que é a extensão do meu canal principal. De repente você está inscrito lá e não está inscrito aqui. Certo? Então clica no botão inscrever-se e seja muito bem-vindo por aqui também. E como de costume, vou deixar o link da 1xBet no comentário fixado para quem gosta de fazer aquela fezinha esperta, que seja maior de 18 anos, claro, e que entenda que plataforma de aposta não é fonte de renda. Você pode ganhar como você pode perder também. E quando o vídeo acabar, clica no link, vai lá, conheça a 1xBet e se cadastra com o meu cupom XRENATO para você ganhar os bônus de boas-vindas no primeiro depósito. Tudo bem? Posso contar contigo? Então vem comigo para 1xBet. E vem comigo também para analisar uma indireta que o PVC lançou ao vivo. Eu vou dar uma resumida para você entender. É sobre aquela questão da tal fritura ao Zubeldia que rolou a semana inteira antes do jogo contra o Vasco. E é um corte que tem menos de 3 minutinhos. Fica até o final dele que depois eu te conto para quem foi essa indireta e darei a minha opinião. E depois tem o tal presente do Casares e o jogador misterioso. Roda aí. De como isso começou, eu acho engraçado, né? De repente tá todo mundo falando fritada do Zubeldia, ninguém sabe muito bem como isso começou, mas tem uma parte da torcida brava com a diretoria. Queria saber como é que você consegue dar uma cronologia de como isso começou e de como isso virou? Bom, a verdade no e cru é a seguinte: a história começou com o noticiário do Orlando e meu aqui no De Primeira falando não sobre fritada. A gente estava falando o quê? Que havia um desconforto de parte da diretoria com decisões do Zubeldia, como, por exemplo, não colocar para jogar o Marcos Antônio, o Longo, o Jamal Lewis, os jogadores que chegam, o Juan Tesouji, os jogadores que chegaram, os reforços que chegaram. Depois ele ter cobrado reforços. Isso nunca foi uma fritura, isso sempre foi um desconforto e um processo de entendimento de que o São Paulo tinha 2 chances de título, que eram nas Copas, e que essas chances foram desperdiçadas na avaliação de algumas pessoas dentro da direção, também por decisões do Zubeldia. Isso não é fritura, isso é uma avaliação de todo o dia de trabalho. Você chama o cara, conversa. Pô, será que vai ser assim? Será que tem que ser assado? Isso acontece em qualquer ambiente de trabalho. Aí o que aconteceu foi que um grupo de jornalistas pegou isso e transformou em fritura. Ninguém falou que tinha fritura. A torcida gosta muito do Zubeldia. O que não pode acontecer, e não faz bem para o ambiente do São Paulo, é você conseguir dividir em a torcida quer uma coisa, a diretoria quer outra. Não é isso. Até porque o Júlio Casares sempre foi um presidente que olhou muito para o que a arquibancada diz. Se a arquibancada não disser que o Zubeldia tem que ir embora, o Júlio Casares dificilmente vai dizer que o Zubeldia tem que ir embora. O Júlio Casares é o presidente da frase clássica, abre aspas, vamos aguardar. Sempre foi assim. A frase do Júlio é vamos aguardar. Agora, houve decisões do Zubeldia que foram observadas por gente que assiste aos treinos, entendendo, pô, acho que ele não foi bem aqui, acho que ele não foi bem ali. Isso não significa que nunca a gente disse aqui que o Zubeldia ia ser demitido. Nunca. Agora, qual é o compromisso do clube? O clube não vai ganhar título nesse ano. É muito difícil ganhar o título brasileiro. Não é impossível, não, mas é muito difícil. Então, quando chegar no final do ano, você vai falar, pô, terminamos em 4º lugar. Pô, muito bom. Pelo investimento que temos aqui, foi extraordinário chegar em 4º lugar. Se você disser, chegamos em 8º lugar, pelo investimento que temos aqui, não ir para a Libertadores e não ganhar título é muito ruim. Isso significa demitir técnico? Não, ele tem contrato por mais um ano.
Mas isso não exclui que você diga isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Você senta e conversa, como teve na semana passada a conversa do Júlio Casares, olho no olho com o Zubeldia. Nossa, um grupo de jornalistas pegou isso e transformou em fritura? Não é mais fácil citar nomes, PVC? Mas o PVC não ia fazer isso, né? Vamos combinar. E não é um grupo de jornalistas. Eu vi apenas o Arnaldo Ribeiro lançando essa ideia aí, tá? Só que tem um detalhe. O Arnaldo Ribeiro não é burro, não. Ele tem contatos lá dentro. Ele sabe como é que funciona o São Paulo. Nós que somos torcedores, não temos contatos lá dentro. Nós sabemos como a caravana anda. Quem dirá um jornalista do patamar do Arnaldo Ribeiro? Não estou puxando o saco do Arnaldo, estou falando a realidade. E também não estou desmerecendo o PVC, tampouco o André Hernan. Só que a gente sabe como as coisas funcionam. E sim, a arquibancada é a favor do Zubeldia. Tá fechado com o Zubeldia. E quando eu falo arquibancada, é o cara da arquibancada, das numeradas, é o cara que vê o jogo pela TV, escuta pelo rádio, vê pela internet. Somos nós, os torcedores. Aproveitando, comenta aqui embaixo se você é da turma do fica ou fora Zubeldia. Agora, se você comentar fora Zubeldia, eu vou te explicar um negócio. Os problemas do São Paulo não vêm do treinador. Muito pelo contrário. O negócio começa lá de cima, brother. Quando o bicho tá pegando, a diretoria não aparece. Você percebeu isso daí? É a diretoria fazendo cagada lá em cima, os jogadores fazendo cagada no campo e nas coletivas de imprensa fica lá o treinador. Cadê o Júlio Casares, o Belmonte, o Muricy, de um lado de cá? Cadê o Caleri, Lucas Moura, o Rafael, né, o Luciano do lado de cá? Não, fica só o Zubeldia tomando chicote de todo lado. E falando em diretoria do São Paulo, antes que eu me esqueça, todo mundo sabe que o cabeça, né, o Júlio Casares, ele é um grande fã da seleção da CBF. Não é novidade para ninguém. E dessa vez, em seu Instagram, ele apareceu ostentando um presente que ganhou do Andréas Pereira. E é justamente a camisa 7 da seleção brasileira. E fez uma declaração daquelas para o seu amigo Andréas Pereira, que te enviou o presente, né? E quando você acessa a parte dos comentários, estava lá uma mensagem do próprio Andréas Pereira. Bom de te rever, Júlio Casares. Um grande abraço, meu amigo. E parece que os torcedores se empolgaram com isso. Tá querendo vir e não está sabendo pedir. É o meia que o time precisa. Contrata ele. Já traz, presida. Traz o cara, Júlio Casares. Eu fiquei meio balançado com isso aí, brother. Aí eu fui procurar, né? Curioso que sou, fui vasculhar aí a internet para saber das possibilidades, porque o cara joga muito bem, marcou um golaço jogando contra o Peru, mas também, né, meu irmão? Pegar o Peru e não ganhar do Peru, aí eu vou te contar, hein? Bom, como eu disse, corri atrás das possibilidades e percebi logo de cara que o empresário do Andréas Pereira, de 28 anos, um jogador jovem ainda, né? É o Bertolucci, que tem um bom relacionamento profissional com o São Paulo. Percebi também que a posição principal dele é meia ofensivo, né? O popular camisa 10, embora na seleção ele joga como camisa 7, mas, meu irmão, lá a 10 é do Neymar, dá licença, né? Tem contrato com o Fulham, da Premier League, até dia 30/6/2026. Só que agora vem o detalhe que me deixou chocado. O cara tá custando, né? O valor mínimo dele é 20 milhões de euros. Você sabe o que é 20 milhões de euros, meu amigo? Calculando esses 20 milhões vezes a cotação atual do euro, dá cerca de 124 milhões de reais. Hoje, só existem 3 clubes aqui no Brasil que conseguem comprar o Andréas Pereira: Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E do jeito que a Leila Pereira é capaz dela ver essa camisa na mão do Júlio Casares e ir lá para a Inglaterra contratar o cara. E o Andréas Pereira faz parte da história do Palmeiras. Mas, Renato, ele nunca jogou lá. Não, ele nunca jogou lá, mas jogou a bola sem querer para o Daverson, né, numa final de Libertadores, e o Daverson decisivo, que é meter um golaço, né? Aí acabou. O Flamengo perdeu aquela final por causa do erro do Andréas Pereira. E a final era justamente entre Flamengo e Palmeiras. Cara, impressionante, né? E falando em Daverson e Andréas Pereira, o nome difícil de pronunciar, hein, meu irmão? O Daverson comemorou o gol dele pela seleção contra o Peru, né? Tá até aqui na matéria, o Daverson vibra com o golaço de Andréas Pereira na seleção. Eu vou abrir uma aspas aqui. O Daverson é um cara que eu gostaria de ver vestir a camisa do São Paulo. Ele é um cara finalizador, né? Ele não erra gol besta, que nem o Caleri erra. Ele é um cara que ele finaliza muito bem, ele é bom de cabeça. Eu falo isso desde a época que ele estava no Cuiabá, faz tempo, viu? Só que o Daverson, ele é folclórico. Então, para alguns, o cara que faz uma graça não joga bem, né? Eu não consigo entender o sentido disso. Você tem que ver o potencial do jogador em campo e o que ele faz na posição dele. E na posição dele ele faz gols. Ele é um cara decisivo. Ele não sente o peso da camisa. O Atlético Mineiro apostou nele e deu muito certo. Mas é uma pena, né? Agora, para tirar o cara do Galo é quase que impossível. E vale lembrar que o São Paulo
não tem essa grana toda. E gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, se você gosta do futebol do Daverson, se você gostaria de ver o Andréas Pereira no São Paulo, né? Deixa aqui embaixo. E eu, Renato, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.